Pasta 5. 5. Eu jogo Pinochle com um cavalo. Tive sonhos estranhos, cheios de animais de estábulo. A maioria queria me matar. O restante queria comida. Devo ter acordado várias vezes, mas o que ouvi e vi não fazia sentido. Então adormecia de novo. Lembro-me de estar deitado em uma cama macia, sendo alimentado com colheradas de alguma coisa que tinha gosto de pipoca com manteiga, só que era pudim. A menina com o cabelo loiro encaracolado pairava acima de mim com um sorriso afetado, enquanto limpava as gotas de meu queixo com a colher. Quando ela viu meus olhos abertos, perguntou: "O que vai acontecer no solstício de verão?" Eu consegui resmungar. "O quê?" Ela olhou em volta como se estivesse com medo de que alguém ouvisse. "O que está acontecendo? O que foi roubado? Nós só temos algumas semanas." Desculpe, murmurei. Eu não... Alguém bateu a porta e a menina rapidamente encheu minha boca de pudim. Quando acordei novamente, a menina tinha ido embora. Um sujeito loiro e forte, como um surfista, estava no canto do quarto me vigiando. Tinha olhos azuis, pelo menos uma dúzia deles, nas bochechas, na testa, nas costas das mãos. Quando finalmente voltei a mim de vez, não havia nada de estranho com o lugar ao meu redor, a não ser que era mais agradável do que eu estava acostumado. Estava sentado numa espreguiçadeira em uma enorme varanda, olhando ao longo de uma campina para colinas verdejantes à distância. A brisa tinha cheiro de morangos. Havia uma manta sobre as minhas pernas, um travesseiro atrás do pescoço. Tudo isso era ótimo, mas minha boca me dava a sensação de ter sido usada como ninho por um escorpião. A língua estava seca e pegajosa e todos os dentes doíam. Sobre a mesa ao lado havia bebida num copo alto. Parecia suco de maçã gelado, com um canudinho verde e um guarda-chuva de papel enfiado em uma cereja. Minha mão estava tão fraca que quase derrubei o copo quando passei os dedos em volta dele. "Cuidado!" disse uma voz familiar. Grover estava apoiado no gradil da varanda e parecia não dormir havia uma semana. Embaixo de um braço segurava uma caixa de sapatos. Estava usando jeans, tênis de cano alto, Converse e uma camiseta laranja claro com os dizeres "Acampamento Meio Sangue". Apenas o velho Grover, não o menino bode. Quem sabe não tive um pesadelo. Talvez minha mãe estivesse bem. Ainda estávamos de férias e tínhamos parado ali naquela grande casa por alguma razão e... "Você salvou minha vida", disse Grover. Bem, o mínimo que eu podia fazer... Voltei na colina. Achei que você poderia querer isto." Reverentemente, ele colocou a caixa de sapatos em meu colo. Dentro havia um chifre de touro branco e preto, a base irregular por ter sido quebrada, a ponta salpicada de sangue seco. Não tinha sido um pesadelo. "O Minotauro", disse eu. Percy, não é uma boa ideia." "É assim que o chamam nos mitos gregos, não é?" perguntei. "O Minotauro, meio homem, meio touro." Grover mudou de posição, pouco à vontade. "Você ficou desacordado por 2 dias. Do que se lembra?" Minha mãe... Ela está mesmo... Ele abaixou os olhos. Olhei ao longo da campina. Havia pequenos bosques, um riacho sinuoso, campos de morangos espalhados embaixo do céu azul. O vale era cercado por colinas ondulantes e a mais alta, bem na nossa frente, era a que tinha o grande pinheiro no topo. Mesmo isso parecia bonito à luz do sol. Minha mãe se fora. O mundo inteiro deveria estar escuro e frio. Nada devia parecer bonito. Desculpe, fungou Grover. Eu sou um fracasso. Eu sou o pior sátiro do mundo. Ele gemeu, batendo o pé com tanta força que ele saiu, quer dizer, o tênis Converse saiu. Dentro estava recheado de isopor, a não ser por um buraco em forma de casco. Oh, Styx, murmurou ele. Um trovão ecoou no céu claro. Enquanto ele lutava para pôr o casco de volta no falso pé, pensei, bem, isso resolve as coisas. Grover era um sátiro.
Podia apostar que, se raspasse o cabelo castanho cacheado, encontraria pequenos chifres em sua cabeça, mas eu me sentia infeliz demais para me importar com a existência de sátiros ou mesmo minotauros. O importante era que minha mãe realmente tinha sido espremida para o nada, dissolvida em luz amarela. Eu estava sozinho, um órfão, e teria de viver com Gabe cheiroso? Ah, não, isso jamais iria acontecer. Preferia viver nas ruas. Fingiria ter 17 anos e me alistaria no exército. Faria alguma coisa. Grover ainda estava fungando. O pobre garoto, pobre bode, ou sátiro, ou o que for, parecia estar esperando levar um murro. Não foi sua culpa, disse eu. Ah, foi sim. Eu devia protegê-lo. Minha mãe pediu para você me proteger? Não, mas é isso que eu faço. Eu sou um guardião. Pelo menos eu era. Mas por que... De repente senti uma vertigem, minha visão rodando. Não se esforce demais, disse Grover. Aqui. Ele me ajudou a segurar o copo e eu levei o canudinho aos lábios. Recuei com o gosto porque estava esperando suco de maçã. Não tinha nada a ver com isso. Era gosto de biscoito com pedacinhos de chocolate. Biscoito líquido. E não qualquer biscoito. Os biscoitos azuis da minha mãe com pedacinhos de chocolate, amanteigados e quentes, o chocolate ainda derretendo. Ao beber aquilo, meu corpo inteiro se sentiu bem, aquecido e cheio de energia. Minha tristeza não foi embora, mas era como se minha mãe tivesse acabado de acariciar minha bochecha e me dar um biscoito, como costumava fazer quando eu era pequeno, e tivesse dito que tudo ia ficar bem. Antes de me dar conta, já tinha esvaziado o copo inteiro. Olhei para dentro dele e, com certeza, não era uma bebida quente, pois os cubos de gelo não tinham nem derretido. Estava bom? Perguntou Grover. Fiz que sim com a cabeça. Que gosto tinha? Ele pareceu tão suplicante que me senti culpado. Desculpe, devia ter deixado você provar, né? Os olhos dele se arregalaram. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só fiquei curioso. Biscoitos com pedacinhos de chocolate, disse eu. Os da minha mãe, feitos em casa. Ele suspirou. E como se sente? Como se fosse capaz de jogar Nancy Bobofit a 100 metros de distância. Isso é bom, disse ele. Isso é bom. Não acho que você deva se arriscar a tomar mais disso aí. O que quer dizer? Ele pegou meu copo com cautela, como se fosse dinamite, e o colocou de volta na mesa. Vamos, Kiron e o Sr. Day estão esperando. A varanda circundava toda a casa da fazenda. Senti as pernas trêmulas tentando andar toda aquela distância. Grover se ofereceu para carregar o chifre do minotauro, mas eu me agarrei a ele. Tinha pago um preço alto por aquele souvenir. Não iria largá-lo. Quando demos a volta até o lado oposto da casa, parei para recuperar o fôlego. Devíamos estar na costa norte de Long Island, porque daquele lado da casa o vale seguia até a água, que cintilava a cerca de 1 quilômetro de distância. Entre a casa e lá, eu simplesmente não consegui processar tudo o que estava vendo. A paisagem era pontilhada de construções que lembravam a arquitetura grega antiga, um pavilhão a céu aberto, um anfiteatro, uma arena circular, só que pareciam novos em folha, as colunas de mármore branco reluzindo ao sol. Em uma quadra de areia próxima, uma dúzia de crianças e sátiros em idade escolar jogavam voleibol. Canoas deslizavam por um pequeno lago. Crianças de camiseta laranja claro como a de Grover acorriam umas atrás das outras em volta de um agrupamento de chalés no meio do bosque. Algumas praticavam arco e flecha em alvos. Outras montavam cavalos em uma trilha arborizada e, a não ser que eu estivesse tendo alucinações, alguns cavalos tinham asas. Na extremidade da varanda, 2 homens estavam sentados frente a frente em uma mesa de carteado. A menina de cabelos loiros que me alimentara com colheradas de pudim com sabor de pipoca estava apoiada no gradil da varanda, ao lado deles. O homem de frente para mim era pequeno, mas gorducho. Tinha nariz vermelho, grandes olhos chorosos e cabelo cacheado tão preto
que era quase roxo. Parecia uma daquelas pinturas de anjos bebês, como se chamam mesmo? Surubins? Não, querubins. É isso. Ele parecia um querubim que chegou à meia-idade em um acampamento de trailers. Usava uma camisa havaiana com estampa de tigre e teria se encaixado perfeitamente em uma das rodas de pôquer de Gable, só que eu tive a sensação de que esse cara poderia ter ganhado até do meu padrasto. Aquele é o Sr. D., murmurou Groover para mim. Ele é o diretor do acampamento. Seja educado. A menina é Annabeth Chase. Ela é só uma campista, mas está aqui há mais tempo que quase todo mundo. E você já conhece Kieran. Ele apontou para o cara que estava de costas para mim. Primeiro percebi que ele estava sentado em uma cadeira de rodas. Depois reconheci o casaco de tweed, o cabelo castanho ralo, a barba desalinhada. — Sr. Brunner! — exclamei. O professor de latim voltou-se e sorriu para mim. Os olhos estavam com aquele brilho travesso de quando ele fazia uma prova surpresa e todas as respostas da múltipla escolha eram B. — Ah, bom, Percy, disse ele. Agora já temos 4 para o Pinochle. Ele me ofereceu uma cadeira à direita do Sr. D., que olhou para mim com olhos injetados e soltou um grande suspiro. Ah, suponho que devo dizer isto. Bem-vindo ao acampamento meio-sangue. Pronto. Agora, não espere que eu esteja contente em vê-lo. Obrigado. Logo me afastei um pouco dele, porque se havia uma coisa que eu tinha aprendido convivendo com Gabe, era reconhecer quando um adulto andou tomando umas e outras. Se o Sr. D. era um abstêmio, eu era um sátiro. Annabeth? O Sr. Brunner chamou a menina loira. Ela avançou e o Sr. Brunner nos apresentou. Esta mocinha cuidou de você até que ficasse bom, Percy. Annabeth, minha querida, por que não vai verificar o beliche de Percy? Vamos instalá-lo no chalé 11 por enquanto. Annabeth disse. Claro, Kieran. Ela provavelmente tinha a minha idade, talvez fosse uns 5 centímetros mais alta, e tinha a aparência muitíssimo mais atlética. Com seu bronzeado intenso e o cabelo loiro cacheado, era quase exatamente como eu imaginava uma típica menina da Califórnia, a não ser pelos olhos que arruinavam essa imagem. Eram surpreendentemente cinzentos, como nuvens de tempestade, bonitos, mas também intimidadores, como se ela estivesse analisando o melhor modo de me derrubar em uma luta. Ela deu uma olhada para o chifre do Minotauro em minhas mãos, então, de novo para mim. Imaginei que fosse dizer, você matou um Minotauro, ou, uau, você é tão assustador, ou algo do tipo. Em vez disso, ela disse, você baba quando está dormindo. Depois saiu correndo pelo gramado, os cabelos loiros esvoaçando atrás dela. Então, disse, ansioso por mudar de assunto, o senhor trabalha aqui, Sr. Brunner? Sr. Brunner, não, disse o ex-Sr. Brunner. Lamento, era um pseudônimo. Você pode me chamar de Kieran. Combinado. Totalmente confuso, olhei para o diretor. E Sr. D. significa alguma coisa? O Sr. D. parou de embaralhar as cartas. Olhou para mim como se eu tivesse acabado de arrotar alto. Rapazinho, os nomes são coisas poderosas. Você simplesmente não sai por aí os usando sem motivo. Ah, certo. Desculpe. Devo dizer, Percy, interrompeu Kieran Brunner, que estou contente em vê-lo com vida. Já faz um bom tempo desde que fiz um atendimento domiciliar a um campista em potencial. Detestaria pensar que tinha perdido meu tempo. Atendimento domiciliar? O ano que passei na Academia Yancey para instruí-lo. Temos sátiros de prontidão na maioria das escolas, é claro. Mas Groover me alertou assim que o conheceu. Ele sentiu que você era especial, então decidi ir lá. Convenci o outro professor de latim a tirar uma licença. Tentei me lembrar do começo do ano escolar. Parecia tanto tempo atrás, mas eu tinha uma vaga lembrança de outro professor de latim na minha primeira semana em Yancey.
Então, sem explicação, ele desapareceu e o Sr. Brunner assumiu a turma. Você foi a Yancey só para me ensinar? Perguntei. Kiron assentiu. Honestamente, de início, eu não tinha muita certeza a seu respeito. Contatamos sua mãe e informamos que estávamos de olho em você para o caso de estar pronto para o acampamento meio-sangue. Mas você ainda tinha muito a aprender. Não obstante, chegou aqui vivo e esse é sempre o primeiro teste. Groover, disse o Sr. D com impaciência. Vai jogar ou não? Sim, senhor. Groover tremeu quando se sentou na quarta cadeira, embora eu não soubesse por que ele deveria ter tanto medo de um homenzinho gorducho de camisa havaiana com estampa de tigre. Você sabe jogar Pinochle? Indagou o Sr. D, olhando para mim com desconfiança. Infelizmente não, disse eu. Infelizmente não, senhor, disse ele. Senhor, repeti. Estava gostando cada vez menos do diretor do acampamento. Bem, ele me disse, este é, juntamente com as lutas de gladiadores e o Pac-Man, um dos melhores jogos já inventados pelos seres humanos. Imaginava que todos os jovens civilizados conhecessem as regras. Estou certo de que o menino pode aprender, disse Kiron. Por favor, disse eu. O que é este lugar? O que estou fazendo aqui? Sr. Kiron, por que iria à Academia Yancey só para me ensinar? O Sr. D bufou. Fiz a mesma pergunta. O diretor do acampamento deu as cartas. Groover se encolhia a cada vez que uma caía na sua pilha. Kiron sorriu para mim de um modo compreensivo, como costumava fazer na aula de latim, como para me dizer que qualquer que fosse minha nota, eu era seu aluno mais importante. Ele esperava que eu tivesse a resposta certa. Percy, disse ele, sua mãe não lhe contou nada? Ela disse... Lembrei-me dos seus olhos tristes, olhando para o mar. Ela me contou que tinha medo de me mandar para cá, embora meu pai quisesse que ela fizesse isso. Disse que, uma vez aqui, provavelmente não poderia sair. Queria me manter perto dela. Típico, disse o Sr. D. É assim que eles normalmente são mortos. Rapazinho, você vai fazer um lance ou não vai? O quê? Perguntei. Ele explicou impacientemente como se faz um lance em Pinochle, e eu fiz. Lamento, mas há coisas demais a contar, disse Kiron. Receio que nosso filme de orientação não seja suficiente. Filme de orientação? Perguntei. Não, concluiu Kiron. Bem, Percy, você sabe que seu amigo Groover é um sátiro. Você sabe, ele apontou para o chifre na caixa de sapatos, que você matou o Minotauro. E não é um pequeno feito, rapaz. O que você pode não saber é que grandes forças estão em ação na sua vida. Os deuses, as forças que você chama de deuses gregos, estão muito vivos. Olhei para os outros em volta da mesa. Aguardei que alguém gritasse, não, mas tudo o que ouvi foi o Sr. D gritando. Oh, um casamento real! Truco! Truco! Ele gargalhou enquanto contava os pontos. Sr. D? Perguntou Groover timidamente. Se não for comê-la, posso ficar com sua lata de Diet Coke? Hein? Está bem. Groover mordeu um grande pedaço da lata de alumínio vazia e mastigou tristemente. Espere, eu disse a Kiron. Está me dizendo que existe algo como Deus? Bem, vamos lá, disse Kiron. Deus, com D maiúsculo. Deus. Isso é outro assunto. Não vamos lidar com o metafísico. Metafísico? Mas você estava falando sobre... deuses, no plural. Grandes seres que controlam as forças da natureza e os empreendimentos humanos. Os deuses imortais do Olimpo. Essa é uma questão menor. Menor? Sim, muito. Os deuses que discutimos na aula de latim. Zeus, disse eu. Hera, Apolo, você quer dizer esses? E de novo uma trovoada distante em um dia sem nuvens. Rapazinho, disse o Sr. D,
Se eu fosse você, seria menos negligente quanto a ficar soltando esses nomes por aí. Mas são histórias, disse eu. São mitos, para explicar os relâmpagos, as estações e tudo mais. Era nisso que as pessoas acreditavam antes de surgir a ciência. Ciência, zombou o Sr. D. E diga-me, Perseu Jackson. Eu me encolhi quando ele disse meu nome verdadeiro, que nunca contara a ninguém. O que as pessoas pensarão da sua ciência daqui a milhares de anos? Irão chamá-la de baboseiras primitivas. É isso que irão pensar. Ah, eu adoro os mortais. Eles não têm a menor noção de perspectiva. Acham que já chegaram tão longe. E chegaram, Kiron. Olhe para esse menino e diga-me. Eu não estava gostando muito do Sr. D, mas havia algo no modo como ele me chamou de mortal, como se ele não fosse. Foi o bastante para me dar um nó na garganta, para sugerir por que Groover estava zelosamente atento às suas cartas, mascando sua lata de refrigerante e mantendo a boca fechada. Percy, disse Kiron, você pode escolher entre acreditar ou não, mas o fato é que imortal significa imortal. Pode imaginar isso por um momento, não morrer nunca, existir assim como você é para toda a eternidade? Eu estava prestes a responder, assim, sem pensar, que parecia um negócio muito bom, mas o tom de voz de Kiron me fez hesitar. Você quer dizer que as pessoas acreditem em você ou não? Disse eu. Exatamente, concordou Kiron. Se você fosse um deus, gostaria de ser chamado de mito, de uma velha história para explicar os relâmpagos? E se eu contasse a você, Perseu Jackson, que um dia as pessoas vão chamar você de mito, criado apenas para explicar como menininhos podem sobreviver à perda de suas mães? Meu coração disparou. Ele estava tentando me deixar zangado por alguma razão, mas eu não ia permitir que o fizesse. Eu disse, eu não gostaria disso, mas não acredito em deuses. Oh, é melhor mesmo, murmurou o Sr. D. Antes que um deles o incinere. Groover disse. Por favor, senhor, ele acaba de perder a mãe. Está em estado de choque. Uma sorte também, resmungou o Sr. D, jogando uma carta. Ruim mesmo é estar confinado a esse trabalho deprimente com meninos que nem mesmo têm fé. Ele acenou e uma taça apareceu sobre a mesa, como se a luz do sol tivesse momentaneamente se encurvado e transformado o ar em vidro. A taça se encheu de vinho tinto. Meu queixo caiu, mas Kiron mal ergueu os olhos. Senhor D, advertiu, às suas restrições. O Sr. D olhou para o vinho e fingiu surpresa. Ora, vejam. Ele olhou para o céu e gritou. Velhos hábitos, desculpe. Mais trovões. O Sr. D acenou outra vez e a taça de vinho se transformou em uma nova lata de Diet Coke. Ele suspirou infeliz, abriu a lata e voltou ao seu jogo de cartas. Kiron piscou para mim. O Sr. D irritou o pai dele tempos atrás. Sentiu-se atraído por uma ninfa dos bosques que tinha sido declarada inacessível. Uma ninfa dos bosques, repeti, ainda olhando para a Diet Coke como se tivesse vindo do cosmos. Sim, confessou o Sr. D. O pai adora me castigar. Na primeira vez, proibição. Horrível. 10 anos absolutamente terríveis. Na segunda vez, bem, ela era mesmo linda. Não consegui ficar longe.